E aí, Borders Lovers! Como é que vocês estão? Tudo jóia? O vídeo de hoje tem como objetivo mostrar para vocês como se preparar para receber o seu Border Collie. Quero enfatizar que a gente passou por muitas situações em que a gente não tinha essas informações, mesmo buscando na internet, às vezes a gente acha algumas coisas desencontradas, e essa aqui é a nossa opinião do que você deve fazer quando você resolver ter o seu Border Collie. A gente vai dividir aqui em mais ou menos 10 tópicos, eu vou pincelar rapidinho, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre cada tópico, porque cada tópico desse dá um vídeo diferente. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é escolher um canil. Então vocês pesquisaram sobre a raça, aprenderam as características de como é um Border Collie e falaram assim, não, eu quero ter um Border Collie, né? Se você for adquirir, se você for comprar um Border Collie, você precisa adquirir o Border Collie num canil de confiança. A gente vê por aí alguns cruzamentos meio irresponsáveis, misturando cores que não devem ser misturadas e alguns animais vindo com alguns problemas genéticos, como cegueira, surdez, algumas malformações físicas. Isso tudo é muito importante a gente escolher um canil de procedência que seja confiável. Não que um Border Collie que foi adotado, ou um Border Collie achado, ele seja menos importante e de menos valor do que um Border Collie de canil. Mas se você escolheu adquirir um Border Collie em canil, então você tem que saber se esse canil é de confiança. Depois que você fizer a reserva do filhote, o dia que você for buscar esse filhote, você tem que pensar na viagem. Essa é a segunda coisa que a gente precisa pensar. Então, alguns animais podem ser despachados por avião, dependendo da distância. O que a gente aconselha é que, se for possível, você sempre busque esse filhote pessoalmente, porque a gente já viu muitas histórias e muitos relatos de problemas no transporte. Alguns animais morrem, alguns animais se perdem. Então, se não tiver jeito, use o transporte aéreo. Mas, se for possível, vá buscar pessoalmente o seu filhotinho. E como você vai preparar a sua casa? Como você vai preparar o seu lar, no nosso caso específico aqui, o apartamento? A primeira coisa que você vai decidir é aonde deixar esse filhote nos primeiros dias. Isso é muito importante. Algumas pessoas acham que o filhote pode caminhar e andar por todos os lados, e eles vão querer fazer isso, até porque é um ambiente totalmente novo, e eles vão querer explorar, que é uma coisa natural do filhote, é uma coisa natural do cachorro. Então a primeira coisa que você precisa fazer é separar um local para o seu filhote ficar. Esse local ele tem que ser fresco, arejado, ele não pode ser de forma alguma muito pequeno. Então normalmente, igual a gente fez aqui em casa, a gente separou a nossa cozinha, que é um local onde a gente mais fica durante o dia, né? Às vezes você trabalha, não fica o dia todo em casa, mas, por exemplo, se você tem um colaborador que te ajuda em casa, filhos, às vezes a sua mãe mora com você e ela é do lar, fica em casa, então a cozinha é o lugar onde as pessoas mais passam tempo dentro de casa. Então reserva um espaçozinho, eu vou colocar fotos para vocês de exemplos, sempre se preocupando em deixar esse animal num ambiente seguro. Normalmente a gente pode colocar cercadinhos que podem ser comprados até na internet ou em lojas de pet. Tem que ter um espaço para deixar sempre água, a comida quando você for alimentar o filhote e o lugar para ele fazer as necessidades dele. E é muito importante que o cachorro ele não faz as necessidades muito próximo da onde ele se alimenta. Então, se você colocar o tapete higiênico muito próximo do local que ele se alimenta, ele não vai aprender a fazer. Ele vai usar tapete higiênico como brinquedo. E por que é importante manter o filhote num cercadinho nesse início? Dentro da sua casa, você tem uma infinidade de objetos atrativos em que você não vai querer que ele brinque. O pé do seu sofá, o pé do seu fogão, o pé da sua mesa, o estofado do sofá. E como eles são curiosos, vai ser uma coisa mais normal do mundo eles tentarem interagir com esses objetos do ambiente. E ele tem que aprender a ficar no lugarzinho dele até para você depois começar a ir acostumando ele a ficar sozinho. Quando o filhote chega em casa, a primeira noite que o cachorro vai passar sozinho, é super importante que você não deixe ele isolado no ambiente sozinho. Se coloca no lugar dele. Ele já passou por um estresse de ter saído de perto
perto dos irmãos, da mãe, do local que até então era o lar dele, e você levou ele para sua casa. Ele está nervoso, ele está com medo, ele está ansioso. Então, o que normalmente é aconselhado é que esse animal, ele passe a noite no seu quarto. Ah, Thiago, mas se eu deixar ele no meu quarto, ele vai acostumar a querer dormir no meu quarto? Eu não quero que ele durma no meu quarto. Não tem problema, mas faça isso 1, 2 noites e o mais importante, se ele chorar querendo que você pegue ou querendo ir para sua cama, não pegue. As primeiras noites são um pouco mais difíceis, mas com o passar dos dias ele vai acostumar e vai ficar um pouco mais calmo. Nos primeiros dias é muito importante que você tenha tempo disponível para o filhote. Não adianta, isso é algo que você precisa planejar. Não adianta você querer ter um filhote se você não tem tempo para ele. Ainda mais uma raça como Border Collie, que é uma raça que gosta muito de companhia. O cachorro por si só, independente da raça, ele é um animal de matilha, de grupo, então o cachorro não se sente bem sozinho. Isso a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade de separação, por isso que é importante o cachorro saber que ele tem um cantinho para ele, que ele tem um lugarzinho para ele ir acostumando de forma positiva, ele sempre ficar nesse lugar. Compro ou não compro caminha? Então, o nosso exemplo aqui, o Chico, ele não é muito fã de caminha. No início ele brincava com a caminha de morder, a gente achou até que ele ia rasgar a caminha, mas depois ele perdeu o interesse com a brincadeira, a gente conseguiu tirar. Na maioria das vezes, o Border Collie gosta de deitar e dormir no chão mesmo. Quando ele pula na cama, a gente permite algumas vezes, ele fica ali seus 5, 10 minutos e desce e vai dormir no chão. Mas fica a seu critério. Alguns Border Collies gostam de caminha, não são todos, mas a maioria em si não gosta. Outra coisa que você precisa se preparar dentro da sua casa, a questão de plantas. Se você tem plantas que ficam no chão, pesquise se a sua planta é ou não é tóxica. Existem vários relatos de acidentes com Border Collies onde o Border Collie come a planta e acaba se intoxicando e podendo até levar a óbito. Então tome muito cuidado com isso. Assim como medicações, tanto de uso para o animal como de uso humano, em que você precisa estar atento sobre o local, o acondicionamento dessas medicações. Então aqui em casa, coisas que ficavam muito baixas, produtos de limpeza também é muito importante. Então a sua área de serviço não tem armário, às vezes a gente tem só uma plataforma embaixo do tanque, né, que a gente vai colocando alguns produtos de limpeza. Se o cachorro tem acesso fácil a esse ambiente, pegue esses produtos e coloque em local mais alto para evitar acidentes. Se você mora em apartamento, que é o nosso caso, é muito importante, se for possível, você colocar telas. O Chico é um cachorro um pouco mais calmo, mas tem muitos filhotes que são espuletas, né? Então você precisa ficar atento à questão de janelas e, se for possível, coloque telas nas janelas. Essas telas que a gente usa para criança, né? Para proteção de crianças, também é válido para colocar, no caso, se você for receber um Border Collie em casa. Outras coisas que você precisa já ter quando você for buscar o seu Border Collie e trazer para casa. Primeira coisa, tapete higiênico. Você precisa colocar o tapete higiênico e esse tapete higiênico sempre espalhado pelo ambiente. Se você escolher, por exemplo, que ele vai ficar na área de serviço, você tem que separar, dependendo do tamanho da sua área de serviço, uns 2 a 3 tapetes higiênicos. Com o passar do tempo, você vai diminuindo a quantidade. A partir do momento em que ele vai acertando o local, você vai diminuindo a quantidade até ficar apenas um tapete só. Sempre os tapetes longe do local que ele se alimenta. Se lembre sempre de separar um paninho próprio para limpar a sujeirinha do filhote, que não seja o mesmo pano que você usa no seu dia a dia para limpar o chão, para limpar um móvel, alguma coisa assim. A escolha da ração, super importante. Normalmente a gente tem uma tendência a já comprar a ração que o filhote está usando no canil, tá? Mas nem sempre é a melhor opção. A gente teve uma experiência de que o Chico estava usando uma ração de boa qualidade, mas quando chegou em casa a gente começou a perceber algumas características ruins, como o cheiro das fezes, consistência, volume das fezes não estava legal, e ele começou a desenvolver coprofagia, que é o ato de ingerir as próprias fezes. Então a gente depois, com muito tempo, a gente conseguiu perceber que o problema estava na ração. Então, um conselho de quem já errou: compre um pouco, 1 quilo de uma determinada ração que você escolher, vê se o cachorro vai gostar, experimenta. Tem técnicas para você ir mudando a ração, né? Não é o assunto de agora, mas é válido você testar 1, 2, 3 rações diferentes da que ele já vem comendo, para você poder ver qual é a melhor custo-benefício para você e qual que o seu filhote vai se adaptar melhor. Importante também dizer o local que você vai armazenar essa ração. Nunca em local muito úmido, sempre no alto, não tocando o chão. É importante que o lugar seja arejado, seco. A gente aqui, depois que escolheu uma ração legal
para o Chico, deixa o pacote de 15 quilos separado num local próprio e vai colocando de quilo em quilo num pote hermético diferente para evitar ter que ficar abrindo toda hora o pacote de ração. Você vai trazer o filhote provavelmente com uma ou no máximo 2 vacinas do canil. Então fique atento com o calendário vacinal, escolha um veterinário de confiança na sua cidade, peça indicações para alguns amigos seus que já têm cachorro e tal. Você vai perceber que os veterinários têm muitas divergências entre o que fazer, o que não fazer, quando vai para a rua, quando não vai, que tipo de vermífugo, que é muito importante também. O cachorro precisa vir já com doses de vermífugo do canil e você vai ser responsável por dar a sequência de remedinhos de verme. Alguns veterinários dizem que seu cachorro não pode sair para a rua até completar o ciclo vacinal. Isso é um problema porque, do ponto de vista do veterinário, ele está querendo proteger a saúde do seu filhote. Só que a gente tem que socializar o cachorro. Esse cachorro ele precisa ver outras pessoas, ele precisa ver outros cachorros. Você não vai querer ter um Border Collie no seu apartamento que late e que se irrita, fica bravo toda vez que alguém chega na sua casa, ou toda vez que você está andando na rua e ele encontra um outro cachorro. O nosso conselho é: faça passeios com seu cachorro. Ah, Thiago, mas e as vacinas? No colo, coloque o material de passeio, coloca o peitoral. Outra dica, passe tempo com o seu cachorro dentro de casa com o peitoral. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês darem uma olhada em como é o formato do peitoral do Chico. Existem alguns peitorais que são bem difíceis de colocar, principalmente nas primeiras vezes onde o animal vai estranhar aquilo encostando nele. Você tenta passar pela cabeça, o cachorro não abre a boca, entra na boca dele, ele não passa a pata normalmente peitoral H é assim. Né? Eu vou colocar um videozinho, vocês podem ver aí como que é fácil o modelo de peitoral do Chico. Então lembrando, andem com o filhote na rua, principalmente para ele ir acostumando com os sons do ambiente. Ele tá pequenininho, é fácil, você abraça, protege, mas deixa ele cheirar uma planta, uma árvore, deixa ele cheirar um arbusto, sem tocar o chão. Ele não vai ter contato direto com nenhum animal agora na rua, mas é importante, algumas pessoas aconselham o seguinte: se você tem um cachorro do seu irmão, do seu tio, que ele tá com calendário vacinal em dia, ele é um cachorro que está saudável, algumas pessoas falam, coloque o cachorro para interagir. Eu já vi veterinários dizendo, leve o cachorro no shopping. Shopping é o lugar mais limpo que você pode levar o cachorro, porque sempre está sendo higienizado o chão, sempre está sendo limpo. Isso aí vai do seu critério. O importante é o cachorro precisa ter contato com outros animais. Para socialização, para o bem-estar dele, você vai agradecer no futuro. Você vai ter que comprar brinquedos educativos, brinquedos que façam o seu cachorro desestressar. Esse início agora, a dentição está terminando de nascer, logo depois, daqui a uns meses, a dentição vai ser trocada e ele vai sentir necessidade de morder. Ele vai querer morder seu pé, ele vai querer morder seu chinelo, e aí você tem que substituir. Viu que seu cachorro está querendo morder o pé da mesa? Dê algo da mesma consistência para ele morder. Mostre que você tem algo mais legal, brinca com aquilo ali. Se for uma corda, faz um cabo de guerra. Faça ele ter interesse pelo que se move, pelo que você controla, do que o pé da mesa. É muito mais legal uma cordinha que balança do que a mesa que está parada. Mas se ele não tiver a corda que balança, ele vai morder o pé da mesa. Desidratados também são importantes. Pé de galinha, orelha de porco. É importante para ele morder. Morder relaxa, deixa ele mais calmo e você vai ter um filhote mais controlável dentro de casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como receber o seu filhote. Como se preparar para receber o seu filhote no seu apartamento. É possível sim ter um filhote de Border Collie dentro de apartamento. Você pode estar se perguntando, o filhote vai ficar no apartamento de boa? Eu tô vendo na internet todo mundo dizer que tem que ter espaço, tem que ter quintal, tem que ter... que o Border Collie gasta muita energia. Isso é verdade. Mas se você fizer do jeito certo, a gente vai dar as dicas aqui para vocês aprenderem a como ter um Border Collie dentro de um apartamento. Tudo certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar aquele joinha aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Compartilha com seus amigos que gostam de Border Collie, que gostam de pet, para a gente poder crescer e trazer conteúdo sempre bacana para quem curte, para quem gosta de Border Collie e cachorros em geral, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.